Boa noite a todas e a todos. Meu coração encontra-se imensamente feliz em recebê-los nesta noite de lançamento do livro de crônicas, Crônicas da Cidade e Outras Narrativas, que ora vem a lume. A priori, eu gostaria de saudar a todos, saudando duas pessoas. Primeiramente, minha mãe, a Perpétua, essa mulher que me ensinou as maiores e melhores lições de amor e solidariedade, e que sem ela, nada do que eu já fiz, farei, seria possível. E saudar vocês, saudando de forma especial também o escritor José Soares Lima, que abraçou tão bem esta terra e que estará lançando, como já foi dito aqui, dia 23 próximo, o livro O Menino e o Riacho, que com certeza vai enriquecer as letras da nossa cidade, Soares, do Maranhão e, por que não, do Brasil. E fazer uma saudação toda especial aos meus confrades que estão aqui na mesa. Saudar, assim, com bastante carinho, respeito e admiração, o amigo e poeta Barroso, pelo muito que ele tem feito para a poesia, para a literatura de Santa Inês. Já está na sua terceira obra, que irá publicar no Rio de Janeiro primeiro, e só a posteriori em Santa Inês, mas que já tem bonecas. Não é a boneca lourinha da Barbie, não. Bonecas de outros livros tantos, que irão enriquecer ainda mais o capital cultural e intelectual desta terra. Saudar, assim, este amicus abinimo pectore, que é o Carlos Denilson, este amigo do fundo do peito. São 23 anos de amizade, sincera, honesta e clara, e uma amizade que transcende a própria amizade, porque ela virou admiração pela qualidade da produção literária que o Denilson faz. O Denilson é esse poeta versátil, que também é prosador, romancista, autor de peças de teatro, com muitos livros ainda não publicados, e que com certeza daqui a pouco estarão nas nossas mãos, acalentando os muitos leitores de Santa Inês e do Brasil. Carlos Denilson, você é dito por todo mundo que conhece teoria da literatura, poesia, como o maior poeta da literatura de Santa Inês, depois do poeta Antônio José. Eu reafirmo a minha admiração e o meu respeito e o enorme prazer de tê-lo aqui comigo nesta noite de lançamento. Saudar muito especialmente o presidente da Academia de Letras de Santa Inês, o escritor Gerivaldo Martins, já com uma obra publicada e outra que vem a lume já para o ano que vem, esse ano, não é, presidente? Esse ser atuante em várias frentes, na área musical, como professor e também como escritor, sempre participando dos momentos fundamentais da cultura de Santa Inês. E saudar esse irmão que eu fiz, parceiro musical, mas parceiro também na vida, irmão de sonhos e de metáforas, que é o Zé Carlos da Fé. Esse trovador pós-moderno que muito fez pela música maranhense, 14 discos lançados, 9 discos com o Boi da Lua, discos premiados aqui e fora do estado, 6 discos solo, e que muito tem feito pela cultura do Maranhão com a sua arte, e muito tem feito pela cultura de Santa Inês dentro das suas possibilidades. Eu tenho, assim, o enorme prazer de conviver, viver e partilhar vários momentos da minha vida e da minha criação com o Zé Carlos da Fé. Dito isto, eu gostaria de iniciar a minha fala com um pensamento do Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque de Holanda, no DVD Romance,
ele começa com algo muito forte. Ele diz: a literatura, a poesia, a arte de forma geral é inútil. E ele explica, ela é inútil na sua incapacidade de resolver qualquer coisa no nosso dia a dia. Mas na sua inutilidade, ela provoca em nós o prazer. E provocando o prazer, ela volta a ser útil, porque é através do prazer que tudo no mundo foi realizado. Com enorme prazer, eu fui buscar no meu acervo, nos jornais do Agora Santo Inês, jornal pequeno, imparcial, Facebook, e-mail, as crônicas que formam o corpus do livro Crônicas da Cidade e Outras Narrativas. Eu sentia uma necessidade extrema de salvaguardar os personagens, as figuras mitológicas, os acontecimentos, as narrativas, os becos e vielas desta minha Santo Inês. E a única forma de nós salvaguardarmos o patrimônio simbólico é se nós escrevermos o livro. Eu então decidi reunir as crônicas todas que falavam de Santo Inês, dos seus personagens, das suas figuras, dos seus acontecimentos, as suas narrativas todas, no inconsciente popular de todos nós. Coloquei algumas pitadas de ficção e montei esta crestomatia que agora vem a lume, Crônicas da Cidade e Outras Narrativas. Esse é o primeiro passo. Mas eu, desde quando fui alfabetizado, me apaixonei pelas crônicas. As crônicas são textos leves, de linguagem coloquial, simples e que dão um foco de luz às banalidades do cotidiano. Certamente, todos vocês também admiram cronistas ou se apaixonaram por alguma crônica já lida. Eu li Olavo Bilac, José de Alencar, Machado de Assis, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, e meu autor preferido de crônicas é o Antônio Maria, um autor de crônicas dito por Afrânio Coutinho, Marçom Moisés e outros teóricos, um dos maiores cronistas do Brasil, e que os compêndios oficiais de literatura esqueceram de citá-lo. Ele é citado muitas vezes como bom autor de músicas e destacam a música Ninguém Me Ama, né, Dazinho? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor e tal. Mas não destacam a alta capacidade do Antônio Maria em publicar crônicas. O Antônio Maria e esses outros autores todos que eu citei me influenciaram e eu acabei adentrando pelo universo ficcional, pela prosa, através das crônicas. Estas crônicas hoje aqui publicadas, elas falam de pessoas que convivem conosco, de pessoas que viveram nesta cidade, de pessoas que aprontaram e fizeram e realizaram muito aqui. Eu falo do Carlinho de Mundoquinha, relacionando ou comparando ou demonstrando o autoconhecimento que ele tem do Chico Buarque de Holanda, que na minha opinião é o maior compositor do mundo. E o Eliezinho me questionou ao ler a crônica e não entendeu bem. Ele disse: mas você está comparando Carlinho de Mundoquinha a Chico Buarque de Holanda? Eu disse não, Eliezinho, eu estou dizendo do autoconhecimento que ele tem sobre Chico Buarque de Holanda. Ele disse: então tá certo, porque a comparação ficava assim muito alta, né? Então, falo do Valmir Colares, do Luiz Henrique, eu conto os causos do Mano Goela, lendo o Doutor Adão, que foi um louco que existiu aqui em Santo Inês, mas um louco de uma perspicácia, de uma inteligência, de uma capacidade intelectual invejável. Enfim, eu falo da cidade que existe em nós, que vive em nós,
que viveu e que viverá. Na minha opinião, é um presente que eu dou primeiro a mim mesmo, mas é um presente também que eu dou à cidade, ao registrar os acontecimentos, histórias, personagens e figuras mitológicas que vivem no meu inconsciente e no inconsciente de vocês. Eu gostaria de fazer uma breve narrativa de uma crônica que aqui existe, que está no livro, e fala a respeito de Pedro de Araújo Filho. Quem é mais próximo de mim sabe que, além de minha mãe, Elias Sampaio, Luiz Henrique e outros amigos próximos, o Pedro Filho ajudou a salvar a minha vida, a mudar o rumo da minha vida, me mostrando que a única possibilidade de romper com a injustiça social era me agarrando aos estudos, à leitura, à produção. E tem uma crônica de tom humorístico a respeito de Pedro Filho que eu gostaria de deixar para vocês na minha narrativa. Não vou ler. A crônica chama-se O Maravilhoso e Pedro Filho. O maravilhoso é aquele acontecimento literário que só é possível na literatura, de tão fantástico e espetacular que ele é. Certa vez, Pedro Filho disse algumas frases a um adolescente, a um jovem, ele não entendeu bem, deu um soco no olho de Pedro Filho, inchou e ficou preto. Nós estávamos no saudoso bar da Eliette, eu e 3 amigos, quando de repente adentra o recinto o mestre, o gênio irônico, quase flutuando. Um dos amigos levanta-se e diz: Pedro Filho, o que foi isso? Conta, pelo amor de Deus. Pedro Filho volta-se para nós e diz: não vou contar, vocês não vão acreditar, prefiro esquecer. O insistente: conta, Pedro Filho, por favor, não nos deixe na curiosidade. Não vou contar, não vou mesmo, porque se eu contar, vocês não vão acreditar. O insistente pediu outras vezes e Pedro Filho disse então eu conto. Ia eu descendo a rua da Cajazeira, eu no varão da bicicleta do Luiz Henrique. Era uma bicicleta Caloi, branca, de almofadinha no varão. Quando nós íamos na rua da Cajazeira, em frente à casa da professora Allenberg, atravessa-se uma porca maior que o jumento do Manel Velho. Eu disse: Luiz Henrique, vai para a esquerda. A porca foi para a esquerda. Eu disse: Luiz Henrique, vai para a direita. A porca foi para a direita. Eu disse: Luiz Henrique, centraliza a bicicleta no meio da rua. A porca foi para o meio da rua. Resultado: se embolou. Nos embolamos, eu, a porca, Luiz Henrique, Luiz Henrique, a porca e eu. No final, o que me restou? Vejam só, este carvão em meu olho. Isso era Pedro Filho, com as suas respostas. Então são textos, são crônicas que vão buscar uma fala do professor Davi Arrigussi. Ele diz que a crônica é a ponte que leva do eu para o universo complexo. Então eu busquei ser essa ponte que leva do meu eu lírico, do meu eu essencialmente poético, para o universo complexo, essas figuras todas, acontecimentos e narrativas de minha cidade. Eu sinto-me extremamente feliz nesta noite de lançamento e encerro minha fala com um poema de minha autoria também, chamado Palavra, que diz assim: a palavra é um maratonista que nunca ganha e não sai da pista. A palavra é um equilibrista que erra pouco, muito pouco e vira lista. A palavra é uma bomba e explode nas mãos de quem não sabe carregá-la. E para que as palavras
não explodam em minha mão, é que continuarei lendo, pesquisando, estudando, ouvindo, admirando a minha terra, o meu estado e o meu país, e principalmente produzindo, porque se nós que nos envolvemos com a literatura não produzirmos, nós morremos. E para não morrer, que venham outras produções tantas. Eu agradeço imensamente a todos, obrigado por se fazerem presentes, obrigado mesmo, viu? Era isso.